Absurdo do absurdo. A Polícia Federal surtou, gente, e indiciou irmãos que ameaçaram o ministro Alexandre de Moraes não pelo crime de ameaça, mas pelo crime contra o Estado Democrático de Direito, que tem uma pena muitíssimo mais grave e tá longe de existir aí. A não ser que Alexandre de Moraes queira parafrasear o rei Luís XIV da França, que famosamente disse: "O Estado sou eu", para dizer: "A democracia sou eu". Gente, olha aqui o que diz essa reportagem inacreditável do G1. Vamos dar uma olhadinha aqui no texto dela. A Polícia Federal concluiu uma investigação sobre ameaças contra o ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal e familiares. Para os investigadores, os responsáveis, um sargento da Marinha do Brasil e o irmão dele, cometeram um crime de tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito, cuja pena é de 4 a 8 anos de reclusão, além das punições previstas para os crimes de ameaça e perseguição. Gente, isso aqui é simplesmente insano. E eu já vou fazer uma análise jurídica desse caso, te mostrando o porquê. Mas vamos terminar aqui rapidamente a leitura dessa matéria. Segue aqui comigo, ó. A investigação foi concluída nesta segunda-feira. Segundo o comunicado da Polícia Federal, divulgado nesta terça, o fuzileiro naval Raul Fonseca de Oliveira e o irmão dele, Oliverino de Oliveira Júnior, teriam enviado 41 e-mails com ameaças. As mensagens teriam sido encaminhadas pelos indiciados ao escritório da esposa do ministro a partir do dia 25 de abril deste ano. Então vejam só, a abolição do Estado Democrático de Direito agora pode ser praticada via e-mails. Depois da notícia que saiu na semana passada de que o ministro Alexandre de Moraes condenou réus do 8 de janeiro a 17 anos de prisão por golpe com armas brancas, fazendo referência a estilingues e bolinhas de gude que alguns réus portavam, tudo é possível agora, não é? Golpe de Estado com estilingue e bolinha de gude. Abolição de Estado Democrático de Direito por meio de e-mails. Mas vamos lá, bora seguir aqui comigo, ó. Os indiciados, com emprego de grave ameaça, buscaram atingir o ministro do Supremo, veja o raciocínio, para assim restringir o exercício da atividade jurisdicional, caracterizando o crime de abolição ao Estado Democrático de Direito, completa o comunicado. Isso aqui é surreal. Deus tenha misericórdia de nós. Polícia Federal, o que está acontecendo com vocês? Que surto é esse? Gente, sem mais delongas, bora para a análise jurídica desse absurdo aqui. Olha, em primeiro lugar, o Supremo Tribunal Federal ele não tem competência para julgar esse caso, porque esses dois irmãos eles não têm foro privilegiado. Não importa que o ataque seja contra o ministro do STF, ou a sua família, ou contra o Papa, porque não existe foro privilegiado da vítima. Não existe competência universal do STF para julgar crimes contra a democracia. Não existe nada disso. Em segundo lugar, o próprio Moraes foi quem lá atrás deu a decisão absurda de prisão preventiva justamente de pessoas acusadas de ameaçar quem? De ameaçar quem? De ameaçar o próprio Moraes. Ou seja, você tem aí o caso da vítima julgando o seu próprio algoz, o que obviamente é ilegal e viola as regras de impedimento e suspeição do Código de Processo Penal, do Código de Processo Civil, viola as regras básicas de imparcialidade do universo e configura inclusive crime de responsabilidade pela lei de impeachment. Isso é proibido pela própria Constituição, porque pelo princípio do juiz natural, a vítima do crime jamais poderia ser juíza do próprio caso. Aí teve toda aquela comoção pública, aquele escândalo nas redes sociais e na imprensa, porque isso de fato é extremamente abusivo, é extremamente ilegal. E o Moraes teve que sair da relatoria do caso, mas ele não revogou a prisão preventiva que ele tinha decretado, o que foi uma aberração, já que ele era absolutamente incompetente pelas regras legais para julgar o caso. E se o STF fosse seguir os seus próprios precedentes, a regra era, inclusive os próprios precedentes que eles estão aplicando para anular a Lava Jato.
Se fosse aplicar as regras dos próprios precedentes, o STF e o Alexandre de Moraes deveria anular esse caso inteiro. É o que fizeram no caso Lula. E por que fazer diferente agora, quando tem um juiz suspeito atuando? Se anularam todo o caso Lula porque havia um juiz suspeito atuando, segundo o STF, o juiz Sérgio Moro seria suspeito, agora, se é reconhecida a suspeição do Alexandre de Moraes, tudo tinha que ser igualmente anulado. Se faz diferente num caso em que existe o interesse pessoal de um ministro, o que fica aparecendo, gente? Fica aparecendo coisa errada, fica aparecendo atuação por interesse pessoal, fornecendo aí indícios até de uma possível prevaricação. Depois de todas essas ilegalidades, o caso foi anulado. Ou pelo menos foi enviado para a primeira instância? Não, nada disso, não foi. Continuou no Supremo, onde vai ser julgado pelos próprios colegas do Moraes. E não tem ali um que seja isento para julgar esse caso nessa situação, porque o que vai imperar aqui é o corporativismo, é o espírito do corpo. E lembre, eles não são competentes, ninguém ali tem foro privilegiado. Esses irmãos não vão ter um julgamento justo. E vejam que não se trata aqui de defender os irmãos, nem os crimes que eles possam ter cometido, não. Eles que sejam punidos, mas de acordo com as regras legais. Eu não tenho interesse nenhum em proteger essas pessoas. Se eles são criminosos, eles que paguem na cadeia pelos seus crimes. Mas meu interesse aqui é saber se a lei e o devido processo legal estão sendo respeitados. Porque nós já sabemos, por experiência, pelos casos do inquérito das fake news, do caso Daniel Silveira, do caso do 8 de janeiro, do caso Bolsonaro, que o STF está abusando do seu poder, que nós estamos vendo corroído na nossa frente o Estado de Direito, o império da lei está esfacelando, está desmoronando no Brasil. E aí agora vem a PF com essa pataquada, essa aberração de que ameaças por e-mail a um ministro feitas por esses irmãos são crime contra a democracia. Que pataquada! Só pode ser no Código Penal alexandrino, aquele que fica lá, escondido num cofre no gabinete do Alexandre de Moraes e ninguém nunca viu e ninguém conhece. Ninguém, pelo menos, que estudou as leis, o direito numa faculdade brasileira. Gente, o Moraes não é a democracia. Funcionários públicos no exercício do cargo não são a democracia. O raciocínio aqui feito pela PF aplicava para qualquer autoridade. Veja aqui, ó. Veja comigo de novo. Veja o raciocínio. Os indiciados com emprego de grave ameaça buscaram atingir um ministro para, assim, restringir o exercício da atividade jurisdicional, caracterizando o crime de abolição do Estado Democrático de Direito. Coloca aí qualquer outra autoridade, valeria o mesmo raciocínio. Os indiciados com emprego de grave ameaça buscaram atingir um delegado de Polícia Federal para, assim, restringir o exercício da investigação, caracterizando o crime de abolição do Estado Democrático de Direito. Os indiciados com emprego de grave ameaça buscaram atingir o procurador da República para, assim, restringir o exercício da atividade ministerial, caracterizando o crime de abolição do Estado Democrático de Direito. E por aí vai. Coloque qualquer autoridade aí. E você, então, agora, num piscar de olhos, no estralar de dedos, transforma todo o crime contra funcionário público num atentado contra o Estado Democrático de Direito. A não ser que sejam só os Supremos. Gente, isso é um absurdo. Moraes é um ministro, é um juiz dentre 11. Mandar e-mails ameaçadores para o Moraes e para a família é um crime e deve ser punido, mas evidentemente não é um crime contra a democracia, com uma pena altíssima de 4 a 8 anos de prisão. Tanto não é possível extinguir a democracia por e-mail que os e-mails foram enviados e nada disso aconteceu. Essa interpretação, além de errada, que a Polícia Federal deu, é absurda. Abolir democracia por e-mail é crime impossível, é risível. É como dizer que alguém se envolve numa briga com o vizinho e o vizinho é advogado, essa pessoa que se envolve na briga está tentando abolir a advocacia. Ou alguém que briga com o médico e se tenta aí dizer que foi uma tentativa de abolir a medicina. Isso é maluco, isso é insano. E vamos supor que houvesse um assassino, houvesse um homicídio, tá? Um assassinato, um homicídio. O homicídio de um médico é muito grave, mas não é um atentado para acabar com o hospital ou com a medicina. Um homicídio de um procurador, de um juiz, de um ministro, de um delegado, de um deputado, de um presidente é igualmente muito grave, mas não é um atentado para acabar com a STF, com a Justiça, com o Ministério Público, com a democracia. Em qualquer dessas situações, por mais graves que fossem e por mais firme que devesse ser a punição dentro da lei, o ocupante do cargo seria substituído por outro. Então, como assim se falar em um atentado contra a democracia por meio de uma ameaça, que é muito menos do que o assassinato, do que o homicídio, que é a ameaça consumada?
Como assim falar em atentado contra a democracia nessa situação? Sabe o que é isso aqui? Eu vou te contar. Isso não é nada mais e nada menos do que o aparato punitivista da Polícia Federal do Moraes forçando a barra e tentando punir de forma desproporcional e vingativa quem ameaçou o Moraes. Porque a pena do crime de ameaça é muito baixa. A pena do crime de ameaça é de detenção de 6 meses... é de detenção de 1 até 6 meses, a pena do crime de ameaça. E um crime de punição até 2 anos, que seria mais do que isso, já é... Todos os crimes que têm uma punição máxima até 2 anos são crimes que a gente chama de crimes de menor potencial ofensivo, que são julgados pelo juizado especial, não da prisão, não da cadeia. Veja, o crime de ameaça, a punição é de detenção de 1 a 6 meses. Já o crime em que enquadraram os irmãos aqui, ele tem punição de 4 a 8 anos. É totalmente diferente. Agora, essa punição aí para o crime de ameaça de 1 mês a 6 meses é quando a ameaça é praticada contra mim, contra você, contra qualquer pessoa. Mas ao dizer que o caso de Moraes é diferente, o que se está estabelecendo aqui é um privilégio régio. Não, quando é Moraes, aí não é o crime de ameaça para todo mundo. Aí ele é o rei, aí é um privilégio régio. E você estabelece uma distinção não prevista em lei. O que Moraes e o Supremo querem aí é vingança. Eles querem esmagar essas pessoas, fazer de exemplo, igual estão fazendo com os réus do 8 de janeiro. Se trata apenas disso, de vingança, retaliação, destruição de inimigos, nada mais, para que ninguém ouse fazer nada igual a isso. Mas olha, já tem lei para impedir que alguém faça algo errado. E no Estado de Direito é a lei que deve valer para todos. Mas não, aqui no Brasil não. Aqui uns são mais iguais do que os outros, para usar a linguagem do George Orwell. Aqui vale o império das pessoas, de imperadores. Aqui o ministro Alexandre de Moraes pode estufar o peito e, como o déspota francês Luís XIV, dizer: a democracia sou eu. Uma ameaça a mim é uma ameaça à democracia. Se você concorda com essa análise que eu fiz agora, curte o vídeo, se inscreve no canal, clica no sininho para você não perder nada e, muito importante, deixa a sua indignação com esse caso aqui nos comentários, porque eu quero ler e ouvir a sua opinião.